Na manhã de 4 de janeiro de 1933, um oficial federal chegou à fazenda Dover, no condado de Madison, Nebraska, portando uma ordem de execução hipotecária e uma data marcada para o leilão. Esta fazenda estava na família há 22 anos. Os Doivers haviam feito todos os pagamentos que puderam, mas o milho estava sendo vendido por apenas 8 centavos o bushel, menos do que o custo real da colheita. Naquele inverno, alguns fazendeiros de Nebraska queimavam milho como combustível, porque o carvão era mais caro. A matemática simplesmente parou de funcionar e nenhum esforço poderia mudar essa realidade. O leilão foi marcado para a semana seguinte. O que aconteceu a seguir foi documentado em depoimentos no Congresso, relatos de jornais e nas histórias orais que historiadores começaram a coletar de sobreviventes da Depressão nas décadas de 1960 e 70. Não foi um incidente isolado. Ocorreu em todo o cinturão agrícola centenas de vezes durante os piores anos de 1932 e 1903. No dia do leilão, 5.000 fazendeiros compareceram, não para comprar, mas para garantir que ninguém mais comprasse. Eles cercaram a propriedade. Deixaram claro, silenciosamente, sem qualquer anúncio formal, que lances competitivos não iriam acontecer. Quando o leiloeiro pediu lances pelos equipamentos agrícolas, um vizinho ofereceu 5 centavos. Pelo gado, outro vizinho ofereceu 3 centavos. Pela terra em si, alguém ofereceu $1. Ninguém deu lances contra eles. Ao final do leilão, o lucro total foi de $5,35. O oficial registrou a venda. Os Doivers recuperaram sua fazenda. Esses eventos foram chamados de leilões de 1 centavo. Eles eram organizados, coordenados e apoiados pela ameaça implícita de violência. Cordas de enforcamento eram por vezes penduradas nas vigas do celeiro antes do leiloeiro chegar, para que compradores de fora entendessem os termos. Em Desha, Nebraska, outro leilão atraiu 5.000 fazendeiros e rendeu $2,17. A União dos Fazendeiros de Iowa organizou bloqueios de estradas, descartando leite e bloqueando caminhões de gado para forçar o aumento dos preços. Seu líder, um antigo operador de elevador de grãos chamado Milo Reno, disse à imprensa: "Se não conseguirmos um acordo justo de outra forma, usaremos a força." O governo chamou isso de anarquia. O registro histórico chama de outra coisa. Uma comunidade que decidiu que sua sobrevivência valia mais do que a estrutura legal que a estava destruindo. Este é o segundo vídeo da série sobre a Grande Depressão. Da última vez, cobrimos a quebra de 1929 e a primeira onda de falências bancárias. O que aconteceu com os depositantes comuns e as evidências documentadas de que os homens que dirigiam as instituições sabiam mais do que diziam. Hoje, entraremos nas profundezas de 1931 a 1933. Quem sobreviveu aos piores anos? O que eles fizeram especificamente e o que o governo fez que piorou tudo? A resposta sobre quem sobreviveu será mais específica e instrutiva do que você provavelmente já ouviu. Até o final de 1932, os Estados Unidos estavam em queda livre econômica há 3 anos. A taxa de desemprego havia subido de 3% em 1929 para quase 25%. Esse número, por si só, subestima a realidade. Em Cleveland, o desemprego atingiu 50%. Em Toledo, chegou a 80%. Uma corporação comercial soviética, em Nova York, recebia uma média de 350 pedidos por dia de americanos que buscavam trabalho na União Soviética. O sistema bancário estava se desintegrando em ondas. A Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro em setembro de 1931, desencadeando uma nova rodada de pânico internacional. A resposta do Federal Reserve foi aumentar as taxas de juros, o oposto do que uma economia em colapso precisava, para defender a conversibilidade do dólar em ouro, enquanto americanos comuns perdiam suas economias. Mais de 800 bancos suspenderam as operações apenas em setembro e outubro de 1931 sozinhos. A operação de resgate do governo, a Reconstruction Finance Corporation, RFC, deveria estabilizar o sistema. Seu capital inicial era de $500 milhões com autoridade para tomar mais 2 bilhões emprestados. Começou a emprestar em fevereiro de 1932.
Os fechamentos de bancos caíram drasticamente nos primeiros meses. Parecia estar funcionando. Então veio junho. Charles Dawes, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e então presidente da própria RFC, renunciou à RFC em 6 de junho de 1932. 11 dias depois, seu antigo banco, o Central Republic Bank and Trust de Chicago, recebeu um empréstimo de emergência da RFC de 16 milhões de dólares. O banco estava perdendo depósitos de forma hemorrágica. Dawes voou de volta para Chicago e foi eleito diretor e presidente do banco à primeiras da manhã de 27 de junho. Ao 1h15 da manhã, ele informou aos oficiais da RFC que seu banco não poderia abrir sem mais dinheiro. Às 9h15 daquela manhã, a RFC aprovou um empréstimo de 90 milhões de dólares contra garantias avaliadas em 31 milhões de dólares. As negociações foram concluídas, conforme relatado pela revista Time, 3 horas após a meia-noite, com oficiais da RFC em uma linha telefônica aberta. Os 90 milhões não foram suficientes. O banco acabou falindo de qualquer maneira. O dinheiro da RFC sumiu. 10 meses depois, 5.000 professores de Chicago invadiram 5 grandes bancos do centro. O governo lhes devia 30 milhões de dólares, 10 meses de salários não pagos, enquanto o banco de Dawes havia recebido 90 milhões em fundos de emergência à 1h da manhã. Um senador que observava a multidão do lado, fora dos bancos, alertou o Congresso. Fora de suas portas, uma revolta está fermentando. Ele não estava errado sobre o que as pessoas sentiam. Estava errado ao pensar que isso ficaria do lado de fora. O exército de bônus chegou a Washington na primavera e no verão de 1932. 20 mil veteranos da Primeira Guerra Mundial, muitos deles com famílias, marcharam de todo o país para exigir o pagamento antecipado dos certificados de bônus que lhes haviam sido prometidos por seu serviço. O Congresso havia emitido os certificados em 1924, resgatáveis em 1945. Os veteranos pediam o pagamento agora, porque 1945 não iria ajudá-los em 1932. Seu líder era um homem chamado Walter Waters, de 34 anos, um ex-sargento de Portland, Oregon, que havia perdido o emprego em uma fábrica de conservas. Ele organizou o primeiro grupo a marchar de Portland a Washington, e outros o seguiram, até que a capital abrigasse o maior acampamento de veteranos da história americana. O maior campo, em 30 acres de Anacostia Flats, do outro lado do rio em relação à capital, tinha refeitórios, latrinas, campos de desfile, uma igreja e escolas para as crianças. Seus residentes o chamavam de Camp Bartlett. O superintendente de polícia de Washington, Pelham Glassford, ele próprio um general de brigada da guerra, tratou os veteranos com respeito, organizou campanhas de arrecadação de fundos para eles e assistiu às suas lutas de boxe. O Senado rejeitou o projeto de lei do bônus em 17 de junho. A maioria dos veteranos ficou. Eles não tinham casas para onde voltar. Em 28 de julho, o presidente Hoover ordenou que o exército desocupasse os acampamentos. O general Douglas MacArthur comandou pessoalmente a operação. Suas forças incluíam 600 soldados, cavalaria, infantaria, um esquadrão de metralhadoras e 6 tanques. O major George Patton liderou a cavalaria. O major Dwight Eisenhower serviu como ajudante de MacArthur e implorou para que ele ficasse para trás. MacArthur recusou. A cavalaria atacou com sabres desembainhados. A infantaria usou gás lacrimogênio e baionetas. Os barracos em Anacostia Flats foram incendiados. 2 veteranos foram mortos. William Hushka, um imigrante lituano que havia vendido seu açougue para se alistar, e Eric Carlson, um veterano das trincheiras de Oakland, Califórnia. Um homem chamado Joe Angelo, que havia salvado a vida de Patton em Meuse Argonne em 1918, arrastando-o para uma cratera sob fogo, aproximou-se de Patton na manhã seguinte à derrota, buscando ajuda. Patton o dispensou. O secretário de guerra Hurley havia ordenado 2 vezes que MacArthur não cruzasse a ponte Anacostia. MacArthur ignorou as ordens. Mais tarde, ele disse que estava ocupado demais. Um estudo posterior da administração de veteranos confirmou que 94% dos manifestantes eram veteranos genuínos. Hoover e MacArthur
alegaram publicamente que o acampamento estava infiltrado por comunistas. A documentação não os apoiava. Um espectador que observava o exército expulsar os veteranos da capital gritou: "A bandeira americana não significa nada para mim depois disso." Agora, quem sobreviveu? Não quem se saiu bem no abstrato, mas quem especificamente no registro documentado atravessou a pior depressão da história americana com sua posição financeira intacta, ou melhor. A resposta se divide em duas categorias. A primeira são as pessoas que entraram na crise sem dívidas. A segunda são as pessoas que construíram ativos práticos que mantiveram o valor quando os ativos de papel foram a zero. Floyd Odlum era filho de um ministro metodista de Michigan que havia reunido $40.000 com um sócio em 1923 e transformado em um fundo de investimento. No verão de 1929, algo o deixou inquieto sobre a trajetória do mercado. Ele vendeu metade de sua carteira e emitiu novos títulos para levantar dinheiro. Quando outubro chegou, ele estava sentado sobre $14 milhões, enquanto o resto do mercado estava sendo destruído por chamadas de margem. Entre 1930 e 1933, ele comprou 22 fundos de investimento, falidos a preços tão baixos quanto 60 centavos por dólar. Em 1933, sua empresa era o maior fundo de investimento da América. Um banqueiro do Goldman Sachs lhe deu o apelido de Odlum de 50 centavos. Ele não fez nada complicado. Ele tinha liquidez quando ninguém mais tinha. Em uma deflação, quando os preços caem e o valor do dinheiro sobe, a pessoa que detém dinheiro em espécie é a única que pode agir. Todos os outros estão na defensiva. O equivalente moderno da posição de Odlum é direto. As pessoas que assistem a este vídeo e que não possuem dívidas de margem, posições alavancadas e têm uma reserva de caixa significativa estão posicionadas como Odlum estava. Não porque uma depressão seja inevitável, mas porque, se uma vier, a liquidez é o único ativo que funciona na primeira fase. Joseph Kennedy oferece uma lição relacionada. Kennedy entrou em 1929 com aproximadamente $4 milhões. Em 1935, ele tinha aproximadamente 180 milhões. Ele vendeu suas posições em ações antes da quebra, ganhou dinheiro adicional com vendas a descoberto em 1929 e 1930, ganhou vários milhões com a consolidação de filmes de Hollywood e assinou contratos de importação exclusivos para uísque escocês e gin conforme a proibição terminava. Ele então comprou imóveis de nível de investimento a preços de depressão. Ativos com valor produtivo intrínseco, não promessas de papel. Kennedy descreveu mais tarde seu método em 3 palavras: fatos, sem sentimento, timing. Ele havia estabelecido fundos fiduciários de $1 milhão para cada um de seus 9 filhos antes da quebra. Os fundos eram legalmente separados de suas posições de negociação. O que quer que acontecesse com ele pessoalmente, esses ativos estavam protegidos. A lição estrutural de Kennedy não é sobre vendas a descoberto. É sobre a separação legal de ativos. O dinheiro que ele precisava preservar não estava na mesma estrutura legal que o dinheiro que ele estava arriscando. O equivalente de hoje inclui fundos fiduciários, certas estruturas de contas de aposentadoria e, se você possui metais físicos, armazenamento privado que não aparece em nenhum extrato de corretora. Agora para a terceira categoria de sobreviventes, aquela a que os livros de história dedicam menos tempo. Os fazendeiros dos leilões de 1 centavo não eram ricos. Não eram investidores sofisticados. Eles sobreviveram porque construíram redes de confiança antes da crise chegar. E essas redes funcionaram como uma estrutura financeira quando a estrutura financeira formal ruiu. Em Minnesota, o governador Floyd Olson declarou uma moratória de execuções hipotecárias em 1933, sob pressão direta de fazendeiros organizados, que deixaram claro que as execuções seriam fisicamente obstruídas. A moratória se manteve. Bancos que teriam prosseguido legalmente foram detidos pela recusa organizada das comunidades em cooperar com o processo legal. Nas cidades, Al Capone abriu uma cozinha comunitária em Chicago, em novembro de 1930, que servia a 2.200 pessoas por dia. 3 refeições a um custo de $300 por dia
inteiramente com seus próprios fundos. Funcionou por 18 meses. Um repórter perguntou a um associado de Capone o porquê. O associado disse, em efeito, que Capone não suportava ver as pessoas passando fome enquanto ninguém mais parecia estar fazendo nada a respeito. A literatura acadêmica sobre a sobrevivência na depressão documenta consistentemente a mesma descoberta. Pessoas com redes sociais fortes, pessoas que tinham relacionamentos reais com vizinhos, organizações comunitárias, instituições religiosas e famílias estendidas tinham acesso a recursos, informações e ajuda mútua que indivíduos isolados não tinham. Isso não é sentimentalismo, é estrutural. Sua rede é um ativo financeiro. A depressão provou isso com uma precisão que a teoria econômica não pode igualar. A quarta categoria é aquela que este canal raramente discute, porque contradiz o instinto de que ativos de papel sempre falham em uma crise. Em um colapso deflacionário, títulos de alta qualidade não se comportam como ações. Eles se valorizam em termos reais. Quando os preços caem em toda a economia, um pagamento de juros fixos de um emissor solvente torna-se mais valioso a cada mês, porque os dólares pagos compram mais do que quando o título foi emitido. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Títulos corporativos de alta qualidade de empresas que não entraram em inadimplência. E certos títulos municipais mantiveram seu valor e pagaram rendimentos durante toda a década da depressão. As pessoas que os detinham não eram ostensivas. Não fizeram fortunas como Odlum fez, mas também não perderam sua riqueza. Este é o reflexo do que acontece na inflação, onde os títulos são destruídos e os ativos reais vencem. Na deflação, o mecanismo se inverte. O registro documentado da década de 1930 é um dos exemplos mais claros na história americana dessa inversão em ação. O paralelo moderno exige honestidade. Títulos não são universalmente seguros. Um título é tão bom quanto o emissor por trás dele. Na depressão, títulos corporativos de empresas sobrealavancadas entraram em inadimplência em grande número. Os detentores de títulos de Samuel Insull perderam tudo quando seu império de serviços públicos desmoronou. A distinção que importava era a qualidade do crédito. Títulos do Tesouro e emissões de alta qualidade de emissores solventes resistiram. O lixo não reteve nada. A quinta categoria, que os livros de história consistentemente subestimam, são as credenciais profissionais. Médicos ainda tinham pacientes, advogados ainda tinham clientes, engenheiros ainda tinham projetos, professores ainda tinham salas de aula, mesmo quando o pagamento atrasava. A depressão destruiu ativos financeiros com uma eficiência notável, mas não destruiu o valor de uma habilidade de que as pessoas precisavam, independentemente do que a economia estivesse fazendo. As pessoas que investiram em educação e experiência profissional antes da crise carregavam um ativo que a deflação não conseguia alcançar. Isso é mais difícil de quantificar do que o preço do ouro ou o rendimento de um título. Mas as histórias orais são inequívocas. As entrevistas de Stud Sterkel com sobreviventes da depressão retornam a isso repetidamente. Os profissionais da família eram os que mantinham a rede estendida alimentada. Não porque fossem ricos, muitos tiveram suas economias varridas como todo mundo, mas porque sua renda, por mais reduzida que fosse, nunca chegava a zero. A resposta do governo à profundidade da depressão é um dos fracassos de política econômica mais documentados na história americana. É também um dos mais instrutivos. Herbert Hoover aumentou os impostos em 1932, e não levemente. A Lei de Receita de 1932 foi o maior aumento de impostos em tempos de paz na história americana até aquele momento. A alíquota marginal máxima passou de 25% para 63%. Novos impostos sobre o consumo atingiram a gasolina, chamadas telefônicas, cheques bancários e dezenas de mercadorias comuns. Hoover fez 21 discursos sobre a importância de equilibrar o orçamento. O produto interno bruto caiu quase 13% naquele ano. Ele já havia assinado a tarifa Smoot-Hawley em 1930. 1000 economistas haviam pedido que ele não o fizesse. Henry Ford havia feito lobby pessoalmente contra ela.
Thomas Lamont, do JP Morgan, disse que quase se ajoelhou para implorar que Hoover a vetasse. Hoover a chamou de viciosa e detestável. Então a assinou. As importações americanas despencaram de 4,4 bilhões de dólares para 1,5 bilhão. Aproximadamente 24 países retaliaram. O sistema de comércio internacional quebrou e o Federal Reserve, a instituição especificamente desenhada para prevenir pânicos financeiros, permitir que a oferta monetária caísse quase 30% entre 1930 e 1933. Aumentou as taxas quando deveria tê-las cortado. Fechou sua janela de redesconto quando deveria tê-la aberto. Ben Bernanke, no jantar de 90 anos de Milton Friedman, em 2002, reconheceu em nome do Federal Reserve diretamente. Nós fizemos isso. Sentimos muito. Não faremos de novo. A lição que o registro documentado entrega aqui não é ideológica. Não é um argumento por mais governo ou menos governo. É algo mais específico. Quando um sistema financeiro está sob estresse severo, as instituições que o gerenciam estarão sujeitas à pressão política, inércia institucional, rigidez doutrinária e conflitos de interesse pessoais que impedem uma resposta ideal. Isso está documentado em todas as crises financeiras registradas neste canal. Não é um fracasso exclusivo da década de 1930. As pessoas que se posicionaram para sobreviver não o fizeram prevendo corretamente o que o governo faria. Elas se posicionaram para sobreviver independentemente do que o governo fizesse, mantendo ativos que não exigiam a competência do governo para reter seu valor. Os livros de história dão a Herbert Hoover e Franklin Roosevelt os papéis principais na história da Depressão. Eles controlavam a legislação, as coletivas de imprensa, as decisões políticas. Mas as fontes primárias localizam algo que a história oficial consistentemente subestima. Enquanto Hoover fazia discursos sobre cooperação voluntária e orçamentos equilibrados, enquanto MacArthur incendiava o acampamento dos veteranos e Dawes recebia seus 90 milhões de dólares à pamorim hora da manhã, 5.000 fazendeiros de Nebraska apareciam em um leilão e ofereciam 5 centavos por um equipamento que valia centenas. Eles não esperaram que a política fosse corrigida. Eles não peticionaram a RFC. Eles não escreveram cartas para seus congressistas. Eles olharam para a situação, entenderam o que as regras estavam fazendo com sua comunidade e construíram uma estrutura paralela que operava fora dessas regras. Essa não é uma história de 1933. Cada crise financeira produz uma versão dela. A pergunta é sempre a mesma. Quantas pessoas estão posicionadas para participar da estrutura paralela antes de precisarem dela? E quantas ainda estão esperando que a oficial funcione? Inscreva-se para não perder a parte 3. Vamos entrar no New Deal. O que Roosevelt realmente fez, o que funcionou, o que não funcionou e o que o governo fez com o ouro dos cidadãos, que se conecta diretamente a tudo o que esta série documentou. A parte 3 responde à pergunta de quem manteve sua riqueza durante toda a década e como. Se este relato de resiliência e a mecânica oculta da sobrevivência mudaram sua forma de ver o passado, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes para o futuro. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve.